Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatinga do Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo e Congregação em Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPD, classe de adultos. Estamos no segundo trimestre do ano 2026. O título desse trimestre é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2, a fé de Abraão nas promessas de Deus. O texto áureo diz: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 12, 7. A verdade prática: quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. A leitura bíblica em classe, Gênesis 13, do 7 ao 18. Eu contendo entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e ora desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Quero chamar a atenção da verdade prática quando Deus faz uma promessa incondicional. Vamos guardar esta palavra, incondicional. Introdução. Abrão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abrão e sua casa, e seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Depois de retornarem do Egito, Abrão e Ló precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abrão que sua semente seria como o pó da terra e que lhe daria todo aquele lugar por herança. E essa lição nós vamos estudar. Abraão confiou, creu nas promessas do Senhor. Mas antes de falar sobre as promessas, temos que falar sobre esse episódio entre ele e Ló. E retornando ao que estudamos na semana passada, nós vimos na lição passada que Abraão cometeu ali 2 erros. Um erro foi ter levado Ló, quando ele saiu do meio da sua terra e da sua parentela, ele levou Ló junto, e Ló era seu parente. E depois, quando ele foi ao Egito, ele mentiu, falou uma meia-verdade, que uma meia-verdade sempre é uma mentira, que Sarai era sua irmã, sendo que ela realmente era sua irmã, mas era sua mulher, e acabou tendo algumas consequências ali sobre isso. Mas sempre que a gente tem que lembrar que a gente está estudando a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó nesse trimestre, e a Bíblia nunca foi escrita para enganar, para dizer que os homens de Deus nunca cometeram erros. Ela mostra os seus erros, os seus acertos, para que nós possamos aprender com eles. Então, o objetivo da lição desse trimestre não é apenas estudar historicamente quem foi Abraão, quem foi Isaac,
quem foi Jacó e os demais personagens que estiveram ao seu redor durante a sua história. É aprender com eles para colocar em prática nas nossas vidas nos dias de hoje. Vamos aqui para a primeira subdivisão. Eu quero dizer duas coisas para os irmãos aqui no início. Uma que eu estou com um certo problema no meu celular, eu tenho que fazer vídeos menores, eu tenho que fazer vídeos pequenos, não consigo fazer vídeos muito grandes, como eu estava fazendo. E segundo, que eu estou um pouco gripado, então minha voz não está muito boa, mas vamos aqui fazer o melhor para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão volta do Egito para Canaã, é a primeira divisão. Subdivisão 1, contenda entre os pastores. Devido à riqueza de Abrão e de Ló, no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados, não comportava as famílias do tio e do sobrinho, porque sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. É importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abrão que ele deveria sair da sua terra e da sua parentela, como está em Gênesis 12:1, que era o texto bíblico da lição passada. Longe da família e dos seus conhecidos, Abrão teria sua fé lapidada por Deus. Poxa, pastor, mas que ordem difícil de Deus, largar a parentela, deixar a parentela. Veja bem, meu amado irmão, não foi todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia que receberam esta ordem. Alguns, pelo contrário, receberam uma ordem diferente. Como pastor? Um endemoniado gadareno, ele queria, quando Jesus, para chegar lá em Gadara, teve que pegar o barco, atravessar ali o lugar e chegar lá. Quando Jesus, então, depois de expulsar o demônio dele, resolve voltar, ele quer ir junto. Jesus fala, não, você fica aqui, volta aos seus, e anuncia grandes coisas Deus fez na sua vida. Então, na verdade, nem sempre tem essa ordem. Mas por que Abraão teve essa ordem? Deus escolheu Abraão, no meio de tantas pessoas, como falamos na lição passada, Deus podia ter escolhido qualquer um, mas na sua presciência ele viu em Abraão a pessoa certa para fazer aquilo que ele queria, para que Abraão não somente fosse abençoado, mas que através da sua descendência fosse abençoado todas as famílias da terra. Isso se concretizou com Jesus Cristo, que era um descendente de Abraão. A gente já falou isso na lição passada, logicamente. Jesus Cristo nasceu de forma, o Espírito Santo gerou, sim, meu amado irmão, mas ele era, você tem a genealogia, você vai ver que ele era descendente de Abraão. Então, Jesus, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando no terceiro dia, trouxe essa bênção para todas as nações da terra. Então, teria que ser um povo especial, não poderia ser um povo misturado. Nem com seus parentes e com o povo idólatra onde ele morava, nem na terra de Canaã, para onde ele iria. Então, por isso, Deus mandou ele fazer isso. E ele fez, mas não fez totalmente. Foi esse um dos problemas que nós vimos na lição passada, no erro que ele cometeu, foi levar Ló junto. E ali falava até das consequências, falando no capítulo 13, que agora aqui está colocado. Eles saíram de lá prósperos, saíram de Ur, foram para Arão, o pai de Abraão, Terá, morreu, e aí ele se dirige para Canaã, mas leva Ló junto. A princípio, há fome, eles vão para o Egito, está tudo certo, mas quando eles voltam, há esse problema, e aí o problema tem que ser resolvido. E nós vamos ver aqui o ponto 2, que temos uma lição muito maravilhosa aqui nessa subdivisão 2. Abraão e Ló se separam. Abraão deve ter se entristecido ao constatar que seus pastores e os de Ló estão brigando por pastagem. Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa: que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abraão seguiria para a direita, e se escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria de sua porção na terra. Gênesis 13, 8-9. Temos que seguir seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Então vamos começar pela essa última parte, que eu falei, é uma lição muito importante que
neste ponto. Então, os pacificadores, eu até vou ler um texto aqui, de um próprio ensinamento de Jesus, muito importante, o seu Sermão da Montanha. No capítulo 5, versículo 9, diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus, em outro momento, ensinou: se alguém te pedir a túnica, você dá a capa, se mandar uma milha, manda duas, se bater na tua face direita, da esquerda. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo um mundo em que o ser humano está como principal. Então, eu preciso resolver os meus problemas. Eu preciso ter uma vantagem. Não é, amado irmão. Evangelho, muitas vezes, é abstenção, é deixar certas coisas. Jesus mesmo, quando veio essa terra, a Bíblia diz lá, estudamos muito no trimestre passado, Filipenses 2, versículos 5 a 8, onde ele não veio por usurpação ser igual a Deus. Ele veio aqui, era Deus, poderia agir como Deus aqui, mas ele agiu como homem para poder trazer a salvação e a vida eterna para a humanidade. Então, covarde, não sei o que, fraco. Não quer contenda. O texto anterior que ele cita em Romanos 12, ele vai falar: se for possível, e as pessoas interpretam mal isso muitas vezes, se for possível em vós, tem paz com todos os homens. Mas o outro não quer paz. Peraí, em vós. A paz tem que começar comigo, não com aquele que está me ofendendo. E o próprio Senhor nos demonstrou isso morrendo na cruz do Calvário. Quem ofendeu quem? Foi o homem que ofendeu a Deus. Quem procurou trazer o homem de volta foi Deus, enviando o próprio Filho para morrer na cruz do Calvário. Então veja bem, meu amado irmão, temos que buscar isso. E Abraão, como falamos no passado, ele tinha liderança. Não foi ele que veio com Ló, mas Ló que veio com ele para Canaã. Mas agora ele não quer contenda. Primeiro, ele não queria contenda, porque ele propôs ali a separação. Eu acredito até que toda essa confusão aconteceu por um propósito de Deus para corrigir o erro de Abraão. Ou seja, agora há um problema, os dois são ricos. Não é que Abraão e Ló se separaram e Ló foi passar dificuldades financeiras, problemas na vida, e Abraão ficou lá na boa, curtindo a vida. Não. Ambos tinham condições financeiras e conseguiram galgar aquilo que precisavam galgar. Ok? Mas depois nós vamos ver, a escolha de Ló não foi boa, mas Abraão deixou ele escolher. Então ele foi para um lugar, Abraão foi para o outro, acabou-se a contenda, e depois nós vamos ver lá na frente que até Abraão, depois de uma situação que houve, ele teve que livrar a Ló. Ele foi lá e ajudou Ló nessa situação. Agora vamos para as escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tipo. Escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da campina do Jordão. Abraão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. O lugar escolhido por Abraão não era tão aprazível quanto o que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências. Escolhas sem orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Ministrando a aula domingo passado em Santa Marta, até falei isso. Então, de repente, na vida de um cristão, eu creio dessa maneira. Não sei o que o irmão que vai ver esse vídeo crê. Está desempregado e aparecem duas chances de emprego. Uma para ganhar, vamos dizer, 3 mil reais e outra para ganhar 10 mil. Que é o que o crente deve escolher. O crente deve escolher aquela que Deus direcionar. Porque, de repente, aquela de 10 mil pode ser bênção na vida dele, ok, mas também pode trazer problemas. Como a de 3 mil também pode acontecer a mesma coisa. Mas é Deus que vai direcionar. Porque, se for para o lado errado, não pode dar problema. O que Ló viu?
Primeiro é o seguinte, vamos colocar aqui. Ló, nós vemos a sua atitude não muito espiritual, porque Abraão foi ok, ele chegou e falou, olha, a Bíblia não diz isso, mas ele era o líder, ele abriu mão. Tu escolhe a esquerda, eu vou para a direita, tu escolhe a direita. Ele poderia já chegar para Abraão e falar, não, meu tio, o senhor é mais velho que eu, o senhor me ajudou, eu sou órfão, o senhor me trouxe contigo, o senhor tem me ajudado até aqui, está comigo. Então, é o Senhor que é o líder, né? Senhor no sentido, falando com respeito por causa de ser seu tio. E o Senhor escolhe e eu vou o resto. Não, ele aceitou, porque ele viu uma vantagem nisso. E ao escolher, ele não pediu a direção de Deus. Ele foi para um lugar ótimo para cuidar das suas ovelhas, maravilhoso para cuidar de tudo aquilo que ele tinha que resolver, mas, como diz o texto, eram os habitantes de Sodoma e Gomorra muito pecadores. E isso acabou influenciando a família de Ló, porque lá na frente, quando ele ainda é salvo pela intercessão de Abraão, quando Deus falou para Abraão que ia destruir, ele é salvo, sair da sua família, mas a sua esposa olha para trás e vira uma estátua de sal, porque o seu coração estava pegado, talvez não a questão dos pecados que aquele povo cometia, mas a prosperidade material que eles tinham ali e que agora iam sair e não sabiam para onde iam ali direito. Então, se ele escolhesse na direção de Deus, certamente Deus não mandaria ele para aquele lugar, mandaria ele para um outro lugar que talvez não fosse tão aprauzível, mas a qual ele poderia cuidar bem da sua família. Muito cuidado, meu amado irmão. A gente tem que pedir sempre a direção de Deus para tudo. Na nossa família, no nosso emprego, no nosso estudo, em todas as áreas da nossa vida, Deus tem que estar controlando todas as coisas. Ele diz aqui no final, escolhas sem orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Deus respeitou o livre-arbítrio. Ele escolheu, está tudo certo. E licença para tomar um pouquinho da água aqui, porque além de resfriado, está um pouco calor aqui. E agora nós vamos ver na subdivisão 2 as consequências das escolhas. Resultado da escolha de Abrão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis, quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abrão. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências de sua submissão à vontade dele, e em breve Abrão iria colher os frutos das suas escolhas, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Peço perdão aqui. Talvez algumas vezes eu vou tossir, porque eu não estou muito bem. Então vamos aqui. Resultado das escolhas de Abrão. Ele cedeu ao seu sobrinho escolheu onde ia. Ele foi para onde? Para onde a terra que o Senhor falou, vou para Canaã. Ela é tão próspera? Não. Mas, ou tão aprazível? Não. Mas era onde Deus queria. Eu já citei algumas vezes, teve um encontro de missões, não foi nós, o falecido e saudoso pastor Wilton, juntamente com a sua esposa, com o seu cunhado e a sua cunhada, começaram a SEMIMP. Nós não tínhamos uma secretaria de missões. E depois tivemos alguns encontros missionários, que era missionário muito bom. Mas antes dos nossos encontros, teve um encontro de missões com jovens na igreja de Caxias. E tinha poucos adultos, nesse encontro tinha mais jovens mesmo da nossa denominação. E nesse encontro foi dar a palavra à missionária Lenice, uma missionária que estava em Guiné-Bissau, juntamente com seu esposo, irmão Diamantino. Depois ela até pregou na nossa igreja também, em outra oportunidade. Ela disse alguma coisa que parece um chavão, mas é verdade. Ela perguntou aos jovens, qual o melhor lugar para eu estar hoje? Aí ela respondeu, no centro da vontade de Deus. Não adianta eu estar com prosperidade material, com a suposta bênção, mas longe do propósito de Deus. Deus chamou Abraão e fez uma promessa. Pastor, essa promessa concretizou completamente na vida de Abraão em vida? Não.
mas o Senhor falou, a ti é a tua descendência. E foi acontecendo com os seus descendentes, e a promessa, como já dissemos, se concretizou para todas as nações através de Cristo. Então, Abraão tinha que crer, obedecer, fazer a vontade do Senhor. Quando ele escolhe essa parte, Deus vai a ele e diz, está vendo essa terra toda? Depois nós vamos ver aqui a questão do pó da terra, né? Abraão, embora hoje nós possamos dizer que os árabes não estavam dentro do plano de Deus, quando Deus fez essa promessa, falou a ele, a ideia é a descendência de Isaac. Mas, de qualquer forma, ele é pai dos judeus e pai dos árabes. Dos judeus através de Isaac, o filho da promessa, e dos árabes através de Ismael, o filho que ele teve com Agar, depois nós vamos estudar isso lá na frente. Então, pó da terra. Quando eu contar o pó da terra? É muito difícil. Então, veja bem que foi uma escolha correta. Precisamos estava na direção de Deus, agindo da maneira correta. Então, Deus orientou sobre o futuro. E aí ele diz no final, o que o homem semear, isso ele vai colher. O que Abraão semeou, ele colheu de bênção. E agora, no ponto 2, nós vamos ver o que Ló semeou, ele colheu com problemas para ele. Vamos ver aqui, resultados da escolha de Ló. Tempo depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis que o levaram cativo com a sua família. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? A sua escolha não teve direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. Então veja bem, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer semana que vem, mas Deus sabe o que vai acontecer semana que vem. E nós não estamos falando de predestinação, nós estamos falando de presciência. Então, não é melhor eu consultar a Deus? Não é melhor pedir a orientação de Deus? Porque aí o que vai acontecer semana que vem, Deus já sabendo, Ele vai me orientar. Pastor, mas Abraão foi para a terra prometida e aconteceu a fome. Sim, meu amado irmão, vão ter os problemas de percurso e esses problemas que na minha vida hoje pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, pode ser alguma coisa, mesmo estando dentro da vontade de Deus. Mas esses percursos, esses acidentes de percurso, esses problemas que vão acontecer no nosso percurso, são para, como diz a tradução dessa lição, lapidar a nossa fé. Eu crer em Deus, com dinheiro no bolso, um bom emprego, carro do ano, casa na praia, não sei mais o que, é um tanto quanto fácil. Agora, eu crer em Deus, com alguns tipos de dificuldade, seja enfermidade, seja problemas financeiros ou problema na família, então eu preciso exercitar minha fé. Veja a grande experiência de Jó. Ele tinha tudo, era fiel, temente a Deus, o Senhor mesmo falou isso para o diabo. Perdeu tudo, bens, família, saúde. E quando ele chega no final, ele diz para o Senhor, até agora te conhecia por ouvir falar, mas agora te vejo meus olhos. Recentemente, já falamos semana passada, aqui na lição, vamos falar de novo, falamos sobre José. 13 anos de pura amargura, vendido para o Egito, na casa de Potifar, foi próspero por um tempo, mas depois foi mandado para o cárcere. No cárcere estava lá, prosperou, mas depois, durante 2 anos, ele foi esquecido pelo copeiro, até que o Senhor o levantou no tempo certo, no tempo de Deus, como vimos semana passada na lição, e colocou ele onde Deus queria colocá-lo. Então, Ló escolheu errado e pagou uma consequência. 4 reis vieram contra 5 reis. Quem estava com 5 reis? Sodoma e Gomorra. 4 reis, menos reis, ganharam dos 4 e levou Ló cativo. E aí ele diz aqui, provavelmente ele se arrependeu. Porque se ele escolhe algum lugar na direção de Deus, provavelmente esses problemas não aconteceriam. Vamos lá. Qual a atitude de Abraão para com Ló? Mesmo com todos os problemas anteriores que aconteceram. Quando Abraão tomou conhecimento que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló.
A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento contra a escolha de Ló. Abrão pelejou em favor de seu sobrinho, libertou ele e todos quando foram levados cativos. Gênesis 14, 14 e 16. O pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo. Então, é a parte em que Deus faz e a parte que nós fazemos. Mas a parte que nós fazemos tem que ser na direção de Deus. Aquelas várias coisas que a gente vai falar. Jesus ressuscitou Lázaro, mas quem tirou a pedra para que Lázaro saísse para fora foram os homens que ele mandou tirar, e quem desamarrou Lázaro foram os homens que ele mandou fazer. Jesus, acho que é Lucas 5, se não me engano, proporcionou dentro do barco a Pedro e aos seus companheiros uma pesca maravilhosa depois de uma noite toda sem pescar nada. Mas quem teve que lançar a rede foi Pedro e João. Mas, como Pedro disse, Senhor, não pesca mana, mas na tua palavra eu vou lançar. Então o que nós precisamos é a direção de Deus. Mas Deus não vai fazer tudo, nós temos que fazer a nossa parte. Abraão estava lá tranquilo, soube que aconteceu esse episódio com Ló. Não guardou ressentimento, não guardou raiva, não guardou ira, não guardou mágoa. Foi lá com seus empregados e resgatou não somente Ló, mas todos aqueles reis. E nem quis pegar nada. O rei de Sodoma quis dar algo, eu não quero nada. A única coisa que eu quis é resgatar Ló. Está tudo aí que é seu. Tinha ido 3 homens com eles, Ané, eu esqueci o nome dos outros dois. E aí falou, a parte deles é com eles, eu não quero nada. Só quero apenas estar na direção de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Como ele diz no final, precisamos orar, é uma coisa. Eu oro, Senhor, me orienta, me diga o que eu devo fazer. Aí Deus fala, faz assim. Aí eu tenho que confiar no Senhor. E depois eu tenho que agir no momento certo. Inclusive aqui quando ele diz no momento certo, é exatamente isso. Não é porque você sabe que alguma coisa aconteceu agora, nesse momento, em que você já tem que tomar a providência naquele momento. Ou mesmo que Deus te diga, ainda tem que esperar o tempo de Deus para agir. Vamos citar um outro exemplo. Davi foi ungido rei na casa de seu pai, muito novo ainda, cuidando das ovelhas. Passou por todo o processo, foi chamado por Saul para tocar harpa, Saul tentou matá-lo, depois ele teve oportunidade para matar Saul 2 vezes, não matou. Saul morre e ainda assim não foi cumprida nele a promessa que Deus, ou a unção que Deus tinha colocado sobre ele, porque ele era para reinar sobre todo Israel. Ele reinou sobre Judá e os descendentes de Saul colocaram outro para reinar sobre o restante de Israel. Até que, no final, depois de 7 anos, ele reina, durante 33 anos, aquilo que foi a unção que Deus deu a ele. Então, é no tempo certo de Deus, confiando e agindo na direção de Deus. Vamos aqui para a última parte dessa lição, que diz os altares erguidos por Abrão. Abrão, um construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abrão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abrão. Abrão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abrão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Então, como o ponto é construtor de altares, e para que ele construiu um altar? Para adoração. Pastor, e hoje? Hoje você não... Eu quero que você entenda bem isto que eu vou falar agora. Hoje, você não precisa de um lugar específico para adorar. Ah, pastor, então eu posso ser desigrejar, ficar na minha casa e adorar? Não é isto que eu estou dizendo. Não interprete mal as minhas palavras. Jesus disse à mulher samaritana, perguntou, os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, os nossos aqui de Samaria dizem que tem que adorar aqui no Monte Samaria. Jesus disse, haverá o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Então temos um templo, temos um salão de cultos, temos um lugar onde nos reunimos algumas vezes por semana para adorar em conjunto.
mas aonde nós estamos, temos que adorar a Deus. Na nossa casa, onde Deus nos permitir, assim temos que adorá-lo. Então, Abraão, ele não tinha um lugar fixo. O primeiro lugar que ele foi Siquém. Aquele de Siquém é uma cidade de refúgio, não naquele tempo. Ela veio a ser uma cidade de refúgio depois que Israel tomou a terra prometida e judeus habitavam ali. E ali ele é uma das cidades. O que é uma cidade de refúgio, pastor? Cidade de refúgio para que alguém matasse alguém sem ter a intenção de matar, matou por um acaso, né? Como diz lá, pegou, foi um machado, aí soltou o carro, pegou na pessoa, a pessoa morreu. Não atacou a pessoa, foi um acidente. Então essa pessoa ia precisar de refúgio porque tinha um vingador do sangue. Ele não podia matar essa pessoa. E essa pessoa ficaria na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, e havia um tempo também que ela poderia sair. Se saísse antes, ela poderia ser morta, saísse antes da morte do sumo sacerdote, poderia ser morta, mas se não, ela poderia ficar ali. E a cidade de refúgio apontava para Cristo. Porque ele fez apenas uma citação geográfica para poder entender. Então, em primeiro lugar, e foi quando ele chegou, na lição anterior, ele chega lá na Canaã, vai a Siquém, e ali ele faz esse primeiro altar, onde o Senhor aparece e promete a ele, em Gênesis 12, que aquela terra seria da sua descendência. Agora vamos ver mais um altar. Abraão também construiu um altar em Betel, que significa a casa de Deus, e ali invocou o nome do Senhor. Gênesis 12, 8. Ele sabia que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Hoje há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido e consagrado para adorá-lo, mas congregar é um dever de todo cristão fiel. De certa forma, eu falei algo no ponto passado que já está linkado a esse, mas aí a gente vai ler a Bíblia. Hoje eu li muito poucos versículos, meu amado irmão, já disse, expliquei um problema aqui que eu estou com limite de tempo para a gravação, mas aí na sua casa leia a Bíblia. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vede se vai aproximando aquele dia. Então veja que, além de o autor da Carta aos Hebreus falar em congregar, ele ainda fala da importância de congregar nesses últimos dias. Está chegando o tempo da volta de Jesus. Admoestamos uns aos outros. Certa vez eu encontrei uma pessoa na rua, um vendedor de bala, estava indo para Santa Marta, para uma escola bíblica, tem talvez uns 4, 5 meses, não me lembro. Ele me ofereceu uma bala, eu falei, hoje não quero, tá? Aí eu dei uns 2 passos à frente, ele falou, pastor, provavelmente ele falou, pastor, porque ele me viu de terno e gravata, estava com a Bíblia. Eu voltei e disse, sim, o que você quer? Posso mostrar um vídeo? Ele, tá bom, não sei o que ele ia mostrar no celular dele. Então ele mostrou um sujeito lá pregando e falando dessa questão de não ter a necessidade de congregar. Aí eu disse para ele, olha, você tem que ficar com a Bíblia e não com pessoas que vão para a internet falar qualquer coisa. Aí ele disse para mim, mas olha, está lá em Corinto. Na verdade, ele falou que nem sabia onde estava, mas na verdade eu falei para ele que estava em Corinto. Está lá no capítulo de Corinto, que Paulo diz assim, nisso eu não vos louvo. Aí eu disse para ele, puxa, você chegou no ponto certo. Ele olhou para mim e falou assim, por quê? Porque na Bíblia tem uma carta à igreja que estava em Roma, a igreja que estava em Corinto, a igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava na Galácia, a igreja que estava em Filipe, a igreja que estava em Colossos. Então veja bem, ainda tem o Apocalipse com as cartas às igrejas, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, Éfeso, Tiatira, Pérgamo. Então, você imagina, se eu não preciso congregar, se o que Deus quer que eu fique na minha casa, você na sua, o outro na sua, não seria cartas às igrejas. Porque não tem sentido nenhum. Hoje eu tenho a Bíblia aqui, mas naquele tempo as pessoas não tinham a Bíblia. Então, inclusive na carta à igreja em Colossos, diz a carta que Paulo escreveu uma carta aos Laodicenses e essa carta se perdeu. A carta que foi escrita a Laodiceia,
se leia em Colossos e essa de vocês lê em Laodiceia. Ou seja, se lê na igreja é para que todo mundo saiba. Então, é o que ele diz aqui. Betel, a casa de Deus. Ele sabia invocar, é importante invocar o Senhor. Ah, pastor, mas Abraão não congregava. Sim, ele era o chefe espiritual, ele congregava com a sua esposa e provavelmente cultuava também com os seus empregados. Hoje é diferente, lógico. Hoje, os irmãos em Cristo, em Vila Lavado de São Cordeiro, se congregam, inclusive, sendo de denominação diferente. Eu já disse algumas vezes aqui, um dos maiores trabalhos, por exemplo, que eu mais gostei na minha vida, foi uma cruzada evangelística, juntamos algumas igrejas evangélicas no bairro e fizemos juntos. Temos que estar juntos, congregando, principalmente, como diz aqui o texto de Hebreus, agora, no momento final que Jesus está a voltar à igreja. Agora vamos ver a última subdivisão dessa lição, onde ele vai falar sobre 2 altares, Hebrom e Moriá. É interessante que Abrão foi para Hebrom, que significa união, depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Ao compõe som suave é que os irmãos vivam em união. Precisamos permanecer no amor fraternal, como diz Hebreus 13:1. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho da promessa Isaac nesse altar. Deus provou a fé de seu amigo, não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagina o coração do pai quando o filho perguntou, meu pai? Ele disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus. Ele afirmou, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Tal acontecimento não foi encenação, foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca. Ali, Abraão, diante de Isaac, inocente, edificou um altar, chamou seu filho e o amarrou sobre a lenha. Isaac poderia ser protestado, mas submeteu-se resignadamente, demonstrando a sua confiança no Deus de seu pai e certamente também o seu. Depois de provado, o anjo mostrou a Abraão um cordeiro para o sacrifício. Então vamos ver os 2 altares, logicamente dando um pouco mais de ênfase a Moriá. Hebrom significa união. Ah, pastor, mas depois separaram, então veio o sacrifício no lugar chamado união? Sim, meus irmãos, acabamos de ver aqui no ponto 2, que quando eles se separaram, para não haver briga, para não haver contenda. Mas não quer dizer que na hora que um precisasse do outro, porque eles estavam separados. Tanto é que Abrão foi lá e salvou Ló da questão da guerra dos 5 reis contra 4 reis. Então não era o problema isso. E não só isso, depois quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão foi lá e intercedeu para que Deus não destruísse se houvesse tanto número de justos. Acabou não tendo, Deus destruiu, mas até a intercessão dele estava continuamente Ló que morava lá. Então, Abraão tinha união com Ló, eles só não moravam juntos, não estavam vivendo juntos, mas tinham união. Agora vamos para Moriá, que é o capítulo 22, onde Deus manda ele sacrificar seu filho. Tem muita gente que olha essa passagem, Deus mandou sacrificar o filho, Deus queria sacrifício humano, Deus quer sacrifício de um... Não, nada disso. É uma prova, ali algumas Bíblias, acho que até essa Bíblia fala que Deus tentou, mas a palavra hebraica diz, Deus pôs a prova. Como colocar a prova? Né? Vamos dizer assim, vou dar um exemplo para o irmão. Ô Hélio, dá esse copo d'água para mim. Não estou falando copo d'água com água, esse copo para mim. Igual esse copo aqui, eu tenho mais 4, 5, 6 aqui em casa. Dou a Deus tranquilamente. Ele dá até a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aqui, né? E dá para Deus. Não, só toma a Bíblia. Nem que eu use uma outra mais velhinha, eu tenho outra aqui em casa, não tenho só essa. Entenda, meu irmão. Deus vai me te pedir o que era de principal. O que era principal para Abraão? Filho da promessa. E, como ele diz aqui, o ponto mais complicado foi o quê? Quando ele sai, vai com seus servos, chega um determinado momento e fala para você, fiquem aqui que eu moço, vamos adorar e depois nós voltamos. Aí ele já estava dizendo que ele ia voltar com o filho, era fé. Ele já mostrou fé ali. Quando sobe, o filho fala, papai, está aqui tudo, falta o cordeiro.
Por quê? Já estava cheio de cordeiro em casa. Aí ele responde, Deus proverá para si o cordeiro. Por que ele diz aqui no ponto que não foi um teatro? Porque hoje, para tentar se colocar no politicamente correto, muitos teólogos dizem, não, isso aqui não aconteceu realmente, foi apenas... Não, aconteceu, Abraão foi provado a sua fé, ele amarrou seu filho, Isaac aceitou ser amarrado, ele levantou o cutelo, ia matar o seu filho, mas o anjo gritou, Abraão, agora sei que teme a Deus, sabe, o cordeiro foi sacrificado, demonstrando que Deus proveria para si um cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar para trazer a salvação e a vida eterna. Então, é lições para nossas vidas. E a Bíblia diz, no livro dos Heróis da Fé, que Abraão cria que ainda que ele matasse Isaac, ainda que ele colocasse o cutelo sobre Isaac, Deus ressuscitaria Isaac dos mortos. Por que ele crê nisso? Certamente porque se Deus deu uma promessa para a sua descendência, o seu descendente era Isaac, Deus não permitiria que Isaac morresse, ou se morresse, ressuscitaria para que ele pudesse se cumprir a bênção na vida de Abraão. Vamos para a conclusão. Como homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus e em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construiu um altar de adoração ao Senhor. Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus. Que assim como fez Abraão, venhamos erguer altares ao nosso Deus em gratidão e adoração por tudo que Ele tem feito por nós. Eu não digo mais por tudo que tem feito, por aquilo que Ele há de fazer, independente se Ele fez ou não fez. Porque eu peço uma bênção a Deus, Deus não me deu ainda, ou talvez nem me dê, mas eu tenho que continuar adorando. Eu não adoro, como diz um hino aí que se canta, né? Nossa irmã Noemi gosta de cantar, quando só fala sobre Jó, eu não adoro porque ele faz, eu adoro pelo que ele é. Tem gente que está adorando a Deus por aquilo que Deus faz. Deus me deu a benção, eu vou lá na igreja, eu louvo a Deus. Deus não me deu a benção ainda, eu enfraqueço na fé, já não quero na igreja, já não tenho mais interesse. Não. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele pode me dar, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Abraão nos deixou esse legado maravilhoso, pronto até a entregar o seu filho, o último altar a qual ele construiu, que foi Moriá, até dar o seu próprio filho a Deus em obediência à sua palavra. Meus amados irmãos, então estamos chegando aqui ao fim desta lição. Como eu disse para os irmãos, eu estou com um tempo meio escasso aqui de gravação, então tenho que terminar o vídeo um pouco antes. Normalmente eu estava gravando 1h05, agora eu estou gravando 40 e poucos minutos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos aqui para ministrar a lição de número 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Vamos estudar o momento em que a promessa não tinha acontecido, ele aceita a ideia de Sara, pega Agar, tem Ismael com ela, e depois vai gerar sérios problemas na sua vida, e como já falamos na lição passada, gera até hoje um conflito entre árabes e judeus. Mas disso vamos tirar lições também para as nossas vidas. Meus amados, que Deus possa abençoar a todos, em nome de nosso amado Senhor Jesus Cristo.